Eu quero mais uma vez saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Amados irmãos, hoje a nossa escola bíblica dominical, a nossa lição de número 11, hoje também dia 13 de junho de 2021, glória a Deus. Aqui também está na nossa lição, o tema da nossa lição é o presbítero, bispo ou ancião. Vamos ver o tema da lição? O presbítero, bispo ou ancião. São sinônimos que nós encontramos na palavra de Deus. Presbítero, bispo ou ancião. É o tema da nossa lição. Hoje também, dia 13 de junho de 2021, é comemorado o Dia Nacional do Pastor. Dia Nacional do Pastor. Devemos estar orando pelos nossos pastores, para que o Deus Altíssimo continue usando os seus servos na unção, na direção, na virtude do Espírito Santo. Eu mesmo, pela misericórdia de Deus, eu sou agradecido, muito agradecido. Nós, o povo de Deus, a Igreja de Deus Altíssimo, somos agradecidos aos nossos pastores. Desde a minha infância, na casa do Deus Altíssimo, eu agradeço pelos pastores que Deus nos deu na sua santa e amada igreja, sempre conduzindo o rebanho do Deus Altíssimo, conduzindo pelo caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo, entrando pela porta estreita que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo, Senhor Jesus Cristo, é o sumo pastor das ovelhas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, meus queridos, o texto áureo da nossa lição nos diz aqui o nosso texto áureo em Tito, capítulo 1, versículo 5: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Amém, irmãos? A palavra presbítero no grego, ele quer dizer ancião, uma pessoa, não é, que está à frente da igreja, como bispo da igreja. O que é bispo da igreja? Aquele que coordena, aquele que toma conta da igreja. O presbítero, ele foi deixado de cidade em cidade. Está na palavra de Deus. Verdade prática. Um dos irmãos, uma das irmãs que possa ler a verdade prática. O presbítero deve ser construído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Da igreja local, está vendo? De cidade em cidades, como está na Bíblia. Então, verdade prática: o presbitério, ele deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local, conforme está na palavra de Deus. A leitura diária de segunda-feira nos diz, vamos falar juntos? O estabelecimento dos presbíteros. E terça-feira, homens espirituais. Quarta-feira, a ação do presbitério. Quinta-feira, presbíteros apacentadores que cuidam das ovelhas. Sexta-feira, como exemplo do rebanho. E sábado, bispo, outro nome para presbítero. Ou seja, presbítero ou bispo na Bíblia tem o mesmo significado, não é? Para tomar conta, administrar, zelar do rebanho naquela localidade. Como diz a Bíblia, de cidade em cidade. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe. Irmãos, nós vamos ver aqui algumas qualificações para o presbitério, para estar apacentando o rebanho do Senhor. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que está escrito na palavra de Deus. Tito capítulo 1, versículos 5 ao 7, Pedro capítulo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5,
versículo do 1 ao 4. Amém, irmãos? Tito, capítulo 1, do 5 ao 7. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Vamos prestar bem atenção àquilo que é exigido para a separação para o presbitério. A Bíblia diz que quem deseja episcopado, que é o presbitério, que é o bispado, excelente obra deseja, mas vamos procurar entrar naquela qualificação espiritual que a palavra de Deus exige de cada um de nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pés em reverência à leitura da palavra de Deus. Tito capítulo 1, versículo 5 em diante. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Toda a igreja, verso 6. Foi repreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Todos juntos, o 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém, irmãos? Oh, aleluia! Como é maravilhoso, né, irmãos? Nós estarmos guardando o que a palavra de Deus diz, e esses dons foram dados à igreja de Deus. Levantemos as mãos para os céus e agradeçamos ao Senhor. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua palavra que tem chegado até nós nesta manhã, palavra fiel e verdadeira, de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Te agradecemos, Senhor, pelos dons do teu Espírito Santo, pelos dons espirituais, pelos dons ministeriais derramados sobre a tua santa e amada igreja, para o crescimento da tua igreja, para a edificação da tua igreja, para a exortação da tua igreja. Oh Deus Altíssimo, a cada dia nos fortalece, nos corrobora, nos capacita pelo teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude, que nós possamos estar na tua presença, dando lugar à tua palavra, vivendo a tua palavra, nos firma na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória, e então por toda a eternidade, louvando o teu nome para todo sempre. Amém? Amém e amém. Meus amados irmãos, nós temos hoje a nossa lição de número 11. O tema da nossa lição é o presbítero, bispo ou ancião. Amém, irmãos? Nós vemos que a palavra de Deus nos fala desse dom ministerial que é dado à igreja do Senhor Jesus. A introdução diz: no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e o desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas, e por isso
surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e também pela vida espiritual da igreja local. O presbítero é também chamado de bispo ou ancião. Por que bispo? Porque de localidade em localidade tinha alguém que era o superintendente da igreja, que era o bispo da igreja. Então o presbítero, ele também fazia o trabalho de um pastor naquela localidade, porque tinha que ensinar a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz isso: eu também sou presbítero juntamente com eles. Diz que o apóstolo Pedro, além de apóstolo, ele estava cooperando na administração da igreja local, respondendo pela igreja local, para que a igreja crescesse. Então os irmãos vejam como é necessário que esses dons ministeriais continuem na igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. O comentário 1, o que é que diz? A escolha dos presbíteros. O comentário 1, item 1, diz assim, significado da função. O significado da função presbítero. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, ou seja, pessoa mais velha. Agora eu quero dizer aqui que ancião aí não é idade somente não, fala de idoneidade. Uma pessoa pode ter idade e não ser idôneo. Idôneo quer dizer aquele que tem maturidade espiritual. Amém, irmãos? Então, como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes de idade madura que formavam o governo da igreja local. Eram pessoas como inclusive o próprio apóstolo Pedro. Eu que sou presbítero juntamente com eles. Então, irmãos, para ser separado para o presbitério, os irmãos viram aqui, no comentário, na leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo dizendo, Tito, capítulo 1, verso 6 e 7, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem de desobediências, né? Aqui fala de governo do seu próprio lar. Aí o apóstolo Paulo, ele vai falar isso: se nós não governarmos o lar, como poderemos governar a igreja, que é algo muito mais sublime? O lar é sublime e é claro que foi criado por Deus, mas eu quero dizer que ali o nosso lar, e eu sempre digo aos irmãos que a família vem até primeiro que a igreja, mas é algo que está sob nosso alcance, sobre a nossa égide de pai e mãe, claro que com a ajuda do Espírito Santo, mas a igreja é a reunião das famílias salvas por Jesus. Teremos que dar conselho na palavra de Deus daquilo que nós vivemos. Então, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo, que é o presbítero, o bispo, seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. E vamos ver que essas qualificações são bíblicas. Então, continuando, comentário 1, item 1, significado da função presbítero. Então, meus queridos, é um sinônimo de bispo, no grego, episcopos. Bispo, no grego, episcopos, quer dizer supervisor, superintendente, né? A gente tem muito disso. Vamos chamar de dirigente,
supervisor, superintendente da igreja, né? Ele está administrando, governando a igreja de acordo com o que a palavra de Deus diz, nos ensina, na unção, na virtude do Espírito Santo, com a graça de Deus. Também é chamado de professor, didáskolos, né? É aquele que apacenta a ovelha, é aquele que ensina a ovelha, didáskolos, professor, é aquele que ensina a palavra de Deus. O presbítero também, o bispo é assim. E de pastor, poimen, no grego, pastor é aquele que apacenta a ovelha, é aquele que cuida da ovelha, né? O bispo, no sentido de presidir, nós temos muito aqui no Brasil chamado de pastor, presidente, o que preside aquele local, chamado de bispo. A outras igrejas chamam de bispo. Ele toma conta da igreja no geral, não só da administração, não só do ensino, mas aqui vem agora, ele é pastor também para apacentar o rebanho, cuidar do rebanho. Irmãos, vejam que grande responsabilidade. Amém, irmãos? Tudo isso que eu estou dizendo está na palavra de Deus, e nós temos que estarmos a cada dia agindo, vivendo de acordo com a palavra, para que a obra de Deus cresça para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? 2. Comentário 1:2. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar e administração das igrejas locais por onde ele as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Ele não poderia ficar ali só naquele lugar. O apóstolo Paulo tinha que ir mais adiante, tinha que deixar homens fiéis, né, cuidando do rebanho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então o apóstolo Paulo, ele como apóstolo do Senhor Jesus, levando a mensagem missionária em diversos lugares, ele deixou Tito como pastor naquela região. E mesmo assim, Tito como pastor, ele não poderia tomar conta do trabalho em várias cidades. Então tinha que agora designar homens fiéis, homens idôneos, homens com maturidade espiritual diante do rebanho para tomar conta da igreja, os presbíteros, os bispos da igreja, anciãos da igreja. Está na Bíblia a palavra de Deus. Isso Tito fez. O apóstolo Paulo, como antes tinha te recomendado, agora faça isso. E ele deixou registrado. Também ele falou da mesma forma a Timóteo, seu filho na fé, aquele jovem pastor. As qualificações do presbítero. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural: presbíteros, bispos ou anciãos. São sinônimos, viu? Presbíteros, bispos ou anciãos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Eu já disse aos irmãos, a qualificação pastoral do presbitério. Inclusive, quando Timóteo foi separado para a função de pastor, ele recebeu a oração com a unção das mãos do presbitério. Homens, anciãos, eu, pela misericórdia de Deus, na minha infância e adolescência, os nossos presbíteros que tomavam conta das nossas congregações, nós considerávamos como nossos pastores. Amém, irmãos? Honrando em nome de Jesus homens idôneos que Deus enviava para tomar conta do rebanho. Os irmãos também alcançaram isso? Levanta assim a mão, os irmãos que alcançaram isso. Os presbíteros das congregações, tomando conta das congregações, os homens idôneos, né? Tomando conta, zelando o rebanho, né? Nosso prezado presbítero José Barros, saudosa memória, homem de Deus.
né? Nosso prezado presbítero Gilberto Corrêa, que também se separou para pastor também depois, homens de Deus, e tantos outros, né? Homens de Deus, que ali sempre dedicaram a sua vida para o crescimento do Evangelho, né? E nós podemos agradecer a Deus pela vida desses homens de Deus, né? Homens que Deus separou para o crescimento do reino de Deus. E muitos deles, o presbítero José Barro mesmo já está na glória, ele com Jesus, e abriu muitos trabalhos. Ele era, além de presbítero, pastor, ele era missionário, evangelista, era dedicado à obra de Deus, por vários trabalhos, em vários lugares, e nós na juventude acompanhávamos, juntamente com a mocidade, com a igreja. Era uma alegria fazer a obra de Deus, e ainda continua sendo para a glória do Senhor Jesus. Amados irmãos, aqui continua a palavra de Deus. Tais qualificações descritas em Tito, já li para os irmãos, como para o presbitério, como também em Timóteo, para o bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos, são sinônimos. Uma leitura atenta às duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando vai fazer a ordenação de pessoas para servi-la. É muito importante na hora da ordenação. Às vezes passam alguns anos, nós ficamos orando para que determinados irmãos Deus capacite para chegar àquela função. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Quem vai preparando é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nós guardando a palavra. Pastor, mas está apertado, está difícil. Mas Deus vai dando solução, vai dando vitória. E é bom que quando aquela pessoa, eu sempre digo, quando é Deus que está ordenando, é o Espírito Santo, irmão, pode ficar tranquilo que vai dar muito fruto para a glória do Deus Altíssimo. O bom conselho do apóstolo Paulo é a maneira mais segura para se separar os obreiros. Nós vimos aqui as qualificações. Se você quiser abrir sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7, que nós lemos em Tito, vamos ler as qualificações. 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo de número 3. Paulo também escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, jovem pastor Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Aqui fala do dever dos bispos e dos diáconos. Se bem que a lição sobre o diaconato vai ser na próxima lição, mas as exigências, né, são muito semelhantes. Exigências espirituais para desempenhar a função na casa de Deus, esse ministério na casa de Deus. 3:1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado é o bispado, né? Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja o quê? Irrepreensível, novamente, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito. Esse não neófito aqui é a pessoa que ainda não tem conhecimento da palavra de Deus. Neófito é a palavra para aquele que ainda está no início, não é, dessa caminhada. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo.
O versículo 8 ele vai falar: da mesma sorte aos diáconos. Aí vai ser a próxima lição, a lição número 12, o próximo domingo. Então os irmãos vejam que essas exigências são bíblicas para que a igreja de Deus possa crescer e prosperar na presença de Deus. Amém, irmãos? Principalmente porque nós temos que lutar não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Continuando, meus queridos, comentário número 2: a importância do presbitério. Nos diz a palavra, significado do termo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Ou seja, Timóteo era um jovem na igreja. A sua avó Loide e a sua mãe Eunice criou Timóteo desde a sua meninice na casa de Deus, ensinando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando chegou, ele encontrou e viu em Timóteo, não é, alguém que poderia ser usado grandemente para o crescimento do reino de Deus. E o apóstolo Paulo ensinou a palavra naquele lugar, e Timóteo ali era atento. E quando o apóstolo Paulo fez esse trabalho, a Bíblia diz que aqui o apóstolo Paulo agora está advertindo a Timóteo que tinha um dom nele importantíssimo e que ele não poderia desprezar esse dom qual te foi dado por profecia. Não só o apóstolo Paulo tinha visto isso, mas por profecia na igreja, e se cumpriu como? Com a imposição das mãos do bispado, do presbitério da igreja. Amém, irmãos? Então veja como é que a Bíblia, não é a pessoa se intitular, dizer assim: ah, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou pastor. Não, quem separa é a igreja. E Deus falou por profecia. Paulo também, apóstolo Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, servindo a Deus como doutores, professores, mestres da igreja, o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado para o apostolado, missionários da obra de Deus. E ali os anciãos, impondo as mãos sobre eles, oraram sobre eles, impondo as mãos, e ali os despediram como apóstolos. É assim que é a palavra de Deus que nos ensina, é assim na casa de Deus. Então nós somos herdeiros da igreja primitiva. Amém, irmãos? Então não podemos agir de outra maneira. Agora, eu quero dizer aos irmãos, não é o título de pastor que salva, não é o título de presbítero que salva, não é o título de evangelista que salva, não é o título de diácono que salva, não é o título de apóstolo que salva. Não. Nós somos salvos por Jesus, temos que cuidar da nossa salvação. Amém? Essa é a nossa salvação. Agora a responsabilidade é maior, porque nós temos que cuidar de outras vidas, chama-se apacentar o rebanho. Amém, irmãos? Não de forma soberba, não de torpe ganância, e vai dizer a palavra de Deus, dando exemplo em tudo, começando na nossa própria casa. Exemplo, a palavra de Deus está pedindo isso de nós, e nós temos que cumprir. Amém, irmãos? Lição muito maravilhosa. Estamos chegando ao final desse trimestre, mas eu creio que Deus tem falado fortemente aos corações em todas as igrejas, porque muitas vezes a pessoa tem um título, mas ele não tem, digamos assim, um ministério dado por Deus. É só um título. Tem gente que dizer: ah, foi separado como pastor, foi separado como presbítero, como evangelista, né? Foi separado para fazer o tal lugar, mestre, doutor, mas não prega a palavra, não ensina a palavra, não apacenta. É só o título. Eu tenho visto muito isso, dizer, conferencista tal, pastor fulano e tal. Ele pode ser até um conferencista, mas pastoreou onde? Tomou conta de que trabalho, que igreja, apacentou onde? Nenhum, só o título. Então não é pastor. Pastor apacenta ovelha, o presbítero ele apacenta, é ministério da palavra. Ah, é mestre e tal, ensina a palavra de Deus? Não ensina, é só um título, né? Às vezes as pessoas ficam pensando que engana Deus, está usando Deus. Então não.
Deus é que está usando para que o evangelho cresça, mas Ele conhece todas as coisas. Ele sonda os corações, esquadrinha os rins. Então vamos fazer conforme a palavra de Deus exige de nós, para que naquele dia, diante do Senhor, amém, irmãos? O Senhor possa dizer para nós, cada um de nós: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra pois no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Então Timóteo, foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros, ou seja, o presbitério é um conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros, como eu disse, classifica de presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja. 2. A atuação do presbitério no concílio de Jerusalém em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja. Os apóstolos e os anciãos, que eram também presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos capítulo 15. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos no concílio de Jerusalém, né? Atos capítulo 15 e Atos capítulo 16. Comentário 2, item 3. A valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério da nossa igreja for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Ou seja, se o obreiro na casa do Senhor for bem preparado, o presbitério não tem que estar unido, é um conselho de obreiros unido, tanto na administração da igreja, né, ao lado do pastor, mas também ajudando no ensino da palavra de Deus. Da mesma forma que os diáconos, na próxima lição, para ajudar principalmente aos necessitados, nós vamos ver na palavra de Deus, para que os diáconos também ensinavam a palavra, mas não poderiam deixar de cuidar da causa dos necessitados, das viúvas. O diaconato, vocês vão ver isso. Já o presbitério é um ministério mais da palavra, mais do ensino. Então tem que ver a vocação e a direção dada pelo Espírito Santo e as exigências bíblicas. Isso é muito importante, né? Cumprir. A igreja que cumpre o que Deus fala é uma igreja que cresce, é uma igreja que se desenvolve, é uma igreja que vence todas as batalhas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quem governa a igreja é o sumo pastor, que é Jesus. Então tem que ser como o sumo pastor está dizendo. Então nós que estamos fazendo a obra de Deus, temos que estar enxertados na videira verdadeira, e Cristo, Ele é a cabeça da igreja, e nós temos que seguir como a palavra de Deus nos ensina, amém? O sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, os presbíteros que governam sejam bem estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, tá vendo? O governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas por um conselho de obreiros, ou seja, os obreiros se reuniram, é o que nós chamamos de ministério. O ministério se reúne para decidir os assuntos da igreja, né? Muitas vezes aquele pastor que é o pastor que preside, que é chamado de pastor presidente, ou lugar chamado de bispo também,
que preside, mas ele tem que reunir o conselho de anciãos, de presbíteros, de bispos. O ministério se reúne, e a decisão que é tomada, em Atos capítulo 15, nós vemos que é para o crescimento da igreja. São decisões espirituais. Certamente tem alguns assuntos materiais da administração da igreja que também são tomados, concernente também faz parte, mas o que deve ser colocado acima de tudo é a edificação da igreja de Deus. Amém, irmãos? Não podemos negociar com os fundamentos da palavra de Deus. Nós devemos a cada dia colocar a palavra de Deus como base, e nós estamos debaixo da autoridade dessa palavra de Deus. Não sai debaixo dessa palavra, estamos guardados pelo Senhor e Ele nos abençoando, porque estamos guardando, estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra, amém? E todos nós obedecendo a Ele, que é o sumo pastor. Então, queridos, o presbitério de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento também do corpo de Cristo. Comentário 3, diga comigo, os deveres do presbítero. O primeiro qual é, irmãos? Apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com o quê? Com a exposição da santa palavra de Deus. É como eu digo aos irmãos, nós não podemos ensinar outra coisa na igreja que não seja a palavra de Deus. Então, é necessário que tenha essa qualificação dada por Deus. Então, os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho com o quê? Com a exposição do quê? Da santa palavra de Deus. Não é o que, irmão, eu acho que é assim, outro eu acho que é dessa maneira, o Senhor me mostrou que eu devo fazer assim, outro disse, o Senhor me mostrou que eu devo fazer assim, Deus me tocou que eu devo fazer assim. Vamos parar um pouquinho aí, tá bom. Vamos analisar se isso tudo está de acordo com a palavra de Deus. Aí quando vamos para a palavra de Deus, então se está de acordo, vamos fazer. Mas isso é que alguém achou que foi tocado, que podia ser feito assim. Está de acordo com a palavra? Não está na palavra de Deus, então não vamos fazer. Nós só vamos fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Ainda que desça um anjo do céu, está entendendo? E pregue um evangelho diferente deste, que não está na palavra, por mais bonito que seja considerado anátema. Leia, por favor, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Porque muitas vezes aparece, me perdoe a sinceridade, uma ideia muito bonita, e o Senhor me tocou, e Deus me dirigiu e tal, o Espírito Santo me falou. Sim, mas o Espírito Santo só vai falar algo de acordo com a palavra que ele inspirou, a palavra de Deus. Se estiver fora da palavra, aquilo ali verdadeiramente não é o que deve ser feito, porque o Espírito Santo só vai inspirar aquilo que estiver na sua santa palavra. Amém, irmãos? Por isso que a importância de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Aí nós vamos seguir a palavra de Deus. Todos nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Pode ler Gálatas 1, 8 e 9. Não que encontrou, pode ler. Mas ainda que nós mesmo ou anjos do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de um modo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Anátema quer dizer maldição. Seja amaldiçoado, não é abençoado, isso não é de Deus. Entendeu? Seja anátema, maldição. O apóstolo Paulo escrevendo, dizendo para a amada igreja, aos Gálatas 1, 8 e 9: mas ainda que nós mesmos, ou que um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos,
Agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então tem que ser de acordo com o que está na palavra de Deus. Não pode nem tirar e nem tampouco acrescentar. Amém, irmãos? A igreja que faz isso é vitoriosa. Amém? Vence, porque o homem, irmão, de tempos em tempos, passam os tempos, passam as décadas, passam os séculos, aparecem determinadas ideias que parecem muito bonitas, o objetivo parece muito honrado, mas tem que ser tudo de acordo com a palavra de Deus. Então vamos examinar mais a palavra, meditar mais na palavra e a cada dia viver mais a palavra de Deus, para que possamos herdar o reino dos céus com Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, queridos, comentário 3, item 2. Liderar a igreja local é outro dever do presbítero naquela localidade, né? Naquela congregação, né? O presbítero é um pastor naquele lugar que foi colocado para tomar conta daquela igreja. Como já disse, nossos presbíteros, eles geralmente em Salvador nós tínhamos assim, muitos presbíteros em vários bairros e também no interior também, e aí fica todo mundo daquele trabalho, e ali era um pastor local, ligado ao ministério geral, ligado ao pastor presidente, mas irmãos, tudo formando um só ministério, pastoreando o reino de Deus. Amém, irmãos? De acordo com a palavra de Deus. Amém? Para a glória de Deus, também fui presbítero muitos anos, para a glória de Deus, e sempre ao lado dos nossos pastores, né? E às vezes até conversávamos em reuniões particulares da obra de Deus, tínhamos campanha de oração, jejum e oração para decidir o que seria feito. Ele, o nosso prezado pastor Rodrigo Silva Santana, pastor Rodrigo, quando ia mudar o dirigente de congregação, irmão, fazer a mudança, né? Ele já começava no mês de outubro, aquele culto matutino, né? Ia ter convenção em novembro, já começava o culto matutino, para ver as mudanças que seriam feitas de acordo com a direção do Espírito Santo, onde seria colocado cada obreiro, para a glória de Deus. E tem que ser na direção do Espírito Santo, amém, irmãos? É isso que faz a igreja de Deus ser vencedora, porque acima de nós, não é? Todos nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o sumo pastor da igreja. Então a liderança da igreja local tem duas principais atuações: governo e ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, deve exercê-las na igreja de Deus. Para isso ele precisa saber governar sua própria casa, ser apto também para ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não ser servido. Isso é ministério, servir a igreja e não ser servido. Jesus nos ensinou isso, Ele nos deu exemplo como sumo pastor. Com o objetivo de exercer completamente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea, pronta para ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago 5, verso 14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Deus designou o que deve fazer. Ele revela a proximidade que o presbítero tem com as pessoas. O membro da igreja local tem que se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros, receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai, Deus Altíssimo, e pela igreja para atender essas demandas ao lado do pastor da igreja. Amém. E eu digo aos irmãos que o ministério da igreja, ele é instituído por Deus, são dons ministeriais, né? O Deus Altíssimo, ele capacita o ministério para fazer tal trabalho.
Então, irmãos, fomos separados para fazer o que a Bíblia manda fazer, para o crescimento do reino de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, conclusão da nossa lição. Vamos dizer junto a conclusão? Todos juntos? Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor, que também é ancião, são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre foram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral nas Assembleias de Deus. No Brasil, os presbíteros também exercem este serviço, pastoreando as congregações. As diversas congregações são abertas em vários lugares, então tem que ser colocado, irmão, um obreiro idôneo, preparado dentro do Espírito Santo. Os presbíteros, de acordo com a palavra de Deus, exercem essa função. Isso é bíblico, nós não estamos assim criando nenhuma figura, é a necessidade da obra de Deus, amém, irmãos? Na próxima lição vamos falar sobre diáconos, e a Bíblia até diz isso, que os diáconos da igreja, eles servindo bem, sejam até separados para o presbitério, mas que tenham o dom da palavra, e que todos esses dons, todas essas características aqui, sejam consideradas na separação. Então vamos fazer o que a Bíblia está nos ensinando, amém, irmãos? Então, pastoreando as congregações, eles ainda cuidam das principais tarefas da igreja, como a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local para o crescimento da igreja, edificação da igreja e glorificação do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém.